Eliminem meu irmão e sua esposa. A menina, deixem-na viva. Ela ainda vai me ser útil. Parte 14. O salão estava quase vazio quando o rei Theron entrou. 2 homens o aguardavam em torno de uma mesa com o mapa do reino aberto. Ele jogou um pequeno saco de moedas sobre o mapa. O som do ouro cortou o silêncio. Metade agora, disse. O restante, quando o trabalho estiver terminado. O líder dos mercenários lançou um olhar rápido para o ouro, depois para Theron. E qual é o trabalho, Vossa Majestade? Theron apontou para um ponto no mapa. Amanhã, ao pôr do sol, uma carruagem vai atravessar este trecho da floresta. Fez uma breve pausa. Ela não deve chegar ao destino. O líder dos mercenários cruzou os braços. Quem está na carruagem? Isso não é da sua conta, respondeu Theron, sem desviar o olhar. O que é da sua conta é garantir que o serviço seja limpo. Pareça um assalto comum. Nada que chame atenção. O mercenário assentiu lentamente, mas ainda tinha uma dúvida nos olhos. E se houver escolta? Theron deu um leve sorriso. Estão nas minhas terras. Meu irmão acredita que ninguém aqui ousaria tocá-lo. Uma pausa. Um soldado? Apenas um. Silêncio. Theron se virou para sair, mas parou. A voz ainda calma, quase entediada. Há uma jovem na carruagem. Os mercenários se entreolharam. Ela não deve ser tocada. Theron falou sem olhar para trás. Deixem-na ali. Alguém a encontrará. E sem mais uma palavra, saiu do salão. O líder dos mercenários ficou olhando para o mapa por um instante. Depois, pegou o saco de ouro. A noite caiu sobre o reino. No dia seguinte, a floresta estava quieta demais. Entre as árvores, 3 silhuetas imóveis. Os mercenários esperavam, escondidos entre a vegetação densa, olhos fixos na estrada de terra. O sol já baixava no horizonte quando o som chegou. Rodas sobre pedras. Cascos de cavalo no chão seco. A carruagem. O líder fez um sinal com a mão. Sem palavras. Um zumbido cortou o ar. A flecha encontrou o soldado antes que ele pudesse reagir. O corpo tombou do cavalo sem um grito. Eles saíram das sombras. A carruagem parou de repente. O homem abriu a porta e desceu para ver o que havia acontecido. Imediatamente, 2 mercenários o seguraram pelos braços. Soltem-me! Sou irmão do rei Theron. Vocês não sabem o que estão fazendo. Ninguém respondeu. Um terceiro mercenário se aproximou da carruagem. Antes que ele chegasse, ela virou o rosto para dentro da carruagem. Catarina, a voz baixa, controlada. Vai ficar tudo bem, meu amor. Deve ser um engano. Não saia daqui. O mercenário a puxou pelo braço, para fora. A porta da carruagem foi fechada com força. Do lado de fora, passos se afastando, o som do mato sendo pisado, vozes sumindo entre as árvores. Depois, silêncio. E então, de algum lugar entre as árvores, um bando de pássaros subiu para o céu de uma vez. Por dentro da carruagem, tudo estava quieto. Catarina ficou imóvel por um momento, os ouvidos atentos. Nenhuma voz, nenhum passo, só silêncio. Ela abriu a porta devagar e desceu. A estrada estava vazia, o soldado no chão, a carruagem parada no meio do nada. Os olhos dela seguiram as marcas no chão. Ela entrou entre as árvores. A luz entre as folhas era fraca. O chão abafava os próprios passos. Ela foi andando, devagar. Depois parou. Uma mão foi lentamente à boca. Os joelhos cederam. Ela não gritou, não conseguiu. Só caiu, os ombros tremendo, os olhos fixos no que estava à sua frente. O som de cascos se aproximando quebrou o silêncio da estrada. 4 guardas do rei pararam as montarias perto da carruagem. Um deles desceu, olhou ao redor, depois avistou a menina saindo da floresta, o rosto destruído de choro. Pelo reino, murmurou. É a sobrinha do rei. Ela não reagiu quando a colocaram no cavalo. Não disse uma palavra no caminho inteiro. As muralhas do castelo foram a última coisa que ela viu antes de fechar os olhos. Theron a recebeu no salão principal, o semblante carregado de preocupação. Se ajoelhou à altura dela, segurou os ombros da sobrinha com cuidado. Catarina, a voz suave, quase paternal. Você está segura agora. Prometo que vou cuidar de você. Ela não respondeu. Só olhou para ele com os olhos vazios. Theron se levantou e fez um gesto para as servas. Levem-na para seu quarto. Ela precisa descansar. Ninguém no salão ousou questionar o rei naquele momento. Ninguém percebeu o quanto ele sabia exatamente o que havia acontecido. 6 anos se passaram. A janela do quarto dava para os pátios do castelo. Além das muralhas, o horizonte se abria livre, verde, infinito. Catarina ficava ali toda a manhã, olhando. Às vezes eu sonho que estou do outro lado dessas muralhas. Ela disse baixo para ninguém. Que posso ir a qualquer lugar, que o vento não conhece meu nome nem minhas correntes. Aqui dentro tenho tudo que uma jovem poderia querer. E ainda assim, me sinto vazia, como se minha vida fosse uma gaiola dourada, bonita por fora, sufocante por dentro. Quero me sentir viva, quero sentir que existo além dessas pedras, que sou mais do que o que ele fez de mim. Ela fechou os olhos por um momento, deixando o vento bater no rosto. Um dia vou sair daqui. Batidas suaves na porta. Milady, a serva entreabriu a porta. Está na hora da aula de música. Estou cansada. O rei vai desagradar, Milady. Uma pausa curta. Vou em breve. A serva fechou a porta. Catarina pegou o livro que estava lendo e voltou a ler. Não tinha a menor intenção de ir. Foi então que ouviu passos no corredor, pesados, mais de um par. Algo naqueles passos a fez largar o livro. Ela rolou da cama e se escondeu embaixo dela em silêncio. A voz que chegou pelo corredor era inconfundível. Era o rei. Vem, falamos aqui. Minha sobrinha está na aula de música nesse horário. O som da porta do quarto se abrindo. Passos entrando. Catarina, embaixo da cama, continha a respiração. Fala, disse o rei, a voz baixa. É sobre o mercenário, majestade.
Um dos homens que contratou para matar seu irmão e a cunhada. Ele está no portão. Quer falar com o senhor. Silêncio. Traga-o pela porta dos fundos. A voz fria, calculada. E depois, você sabe o que fazer. Sem rastros. Os passos se afastaram. A porta fechou. Catarina ficou imóvel no chão por um longo momento. Ela saiu debaixo da cama devagar. Sentou na beira da cama, as mãos tremendo. Os olhos marejaram. Mas dessa vez não era tristeza. Era outra coisa. Ela ergueu o olhar para a parede à sua frente, a mandíbula travada. Um dia, murmurou baixo, quase para si mesma. Um dia vou te matar. Os dias que se seguiram foram longos. Catarina sentava à mesa do jantar ao lado do rei todas as noites. Respondia quando era perguntada. Comia em silêncio. Teron falava. Ela ouvia, mas os olhos dela nunca sorriram para ele. Não mais. Por dentro, ela contava os dias. Porém, ele nunca estava sozinho. Em cada corredor, em cada salão, em cada refeição, soldados. Sempre soldados. Como se o próprio reino fosse sua armadura. A oportunidade nunca chegava. Nunca era a hora certa. Passei anos esperando a voz dela. Baixa, quase um sussurro. Aprendi que a vingança não tem pressa. Mas também aprendi que ela não perdoa quem hesita. Tudo que sou, tudo que sobrou de mim, está nesse cavalo, nessa estrada, nesse momento. Não tenho mais sonhos além desse. A carruagem entrou na floresta. Catarina esporeou o cavalo, encurtando a distância. Foi então que saíram das sombras. 6 homens, armados, bloqueando a estrada por todos os lados. Ela puxou as rédeas, o cavalo empinando. Olha só o que apareceu. Um deles sorriu. Catarina sacou o arco em um movimento rápido. Mas antes que pudesse mirar, um braço forte a agarrou por trás e a arrancou do cavalo. Ela lutou, chutou, tentou se soltar. Inútil. A carruagem do rei sumia ao longe entre as árvores. Não, não, não. Os olhos dela arderam. As lágrimas vieram, mas não de medo. Era raiva pura, densa, sufocante. Ei, tá chorando? Outro saqueador zombou. Que fofa. Vamos levar ela pro chefe. As portas da paliçada se abriram quando chegaram. Muros de madeira bruta, torres baixas nos cantos, fogueiras espalhadas pelo pátio de terra batida. Pequeno, mas fechado, sem saída fácil. Empurraram Catarina para dentro de uma tenda maior no centro. O chefe estava de costas, examinando um mapa sobre a mesa. Chefe, olha o que a gente trouxe. O homem se virou. Quando os olhos dele pousaram no rosto dela, o sorriso sumiu. Ele deu um passo à frente, olhou mais de perto e então virou bruscamente para os seus homens. Vocês são idiotas. A voz baixa, perigosa. Sabem quem é essa mulher? Silêncio entre os saqueadores. Essa é a sobrinha do rei Teron. Os homens se entreolharam. Soltem ela, agora.